O evangelho, ele é contra a cultura, beleza? Uma boa tarde, boa noite, bom dia, seja bem-vindo ao Capa a Capa. Mais um vídeo aqui da série, 10 acusações contra a Igreja Moderna. Não vou abordar as 10, vou fechar muito provavelmente com esse último vídeo sobre esse assunto, para ficar uma trilogia. Eu já falei sobre 2, esse é o terceiro. E hoje, queria estar fazendo com vocês a leitura lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, que vai dizer o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E a igreja de Colosso era uma igreja que estava ali ambientada numa localidade, de tamanha influência da filosofia, do gnosticismo, e era uma igreja também que estava sendo ali, até por aqueles que estavam dentro, chamada a se tornar uma igreja judaizante, queriam impor práticas judaicas ali àquela igreja. Então, muito breve contexto da igreja de Colosso, que recebe essa carta. Mas a gente faz a leitura desse texto no verso de número 8, porque ele vai falar sobre tradição dos homens, vai falar sobre os rudimentos do mundo e vai mostrar que tudo isso não é segundo Cristo. Então, cuidado para que não venha você a se enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Então, é um texto para deixar muito claro que, como eu falei no início desse vídeo, o evangelho ele é contracultural. Então, o foco desse capítulo, é a nona acusação que ele faz aqui, é apresentar que o evangelho ele está tentando ser substituído pela cultura. Algo que Paulo escreveu à igreja de Colosso lá há muito tempo, nos dias de hoje, acreditem, ainda é um problema para a igreja, cara. É algo assim extremamente difícil, extremamente complicado. A gente vê o contexto de igreja de hoje e vê que, infelizmente, a igreja ainda passa por problemas como esse. E aí, a gente vê, que ele vai enfatizar que a igreja atual, ela vem tentando se tornar relevante, se adaptando aos padrões de cultura, de linguagem, de estética do mundo atual. E a gente olha para as congregações por aí afora, os valores seculares muitas vezes eles estão sendo incorporados à igreja. Então, a igreja, para se parecer moderna, a igreja, para se parecer acessível, infelizmente, muitas vezes, eu gosto sempre de enfatizar o muitas vezes e tal, porque, obviamente, são exceções. Para a glória de Deus, a gente tem inúmeras congregações que são sérias, que pregam o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Mas o que a gente vê hoje em dia é um crescimento muito grande de ministérios que vão fazer uma igreja que a ideia é ela parecer moderna, a ideia é ela parecer acessível, e aí, por conta disso, você acaba tendo uma igreja, uma congregação que fica com um aspecto mundano. Você olha para a congregação e não vê praticamente nenhuma diferença para ambientes mundanos, e isso é algo muito sério. Então, a gente precisa entender, a igreja precisa entender que o evangelho sempre foi contracultural. A gente vê o Novo Testamento inteiro escancarando isso para a gente. O evangelho, ele é contra a cultura. Ele vai na contramão total do mundo, das coisas do mundo. E aí, o evangelho, ele precisa confrontar o pecado, ele precisa chamar ao arrependimento, ele precisa proclamar ao Senhor. E aí, como um ambiente que quer ser diferente, vai conseguir proclamar o evangelho, vai conseguir confrontar o pecado, se o ambiente construído é um ambiente de conforto, é um ambiente para a pessoa se sentir bem, é um ambiente para ser o menos diferente possível da realidade do mundo atual. Então, não tem como, não vai funcionar, não vai encaixar. Então, quando a igreja ela tenta agradar o mundo, quando ela tenta ser parecida
E ela vai contra a realidade do evangelho, porque são coisas que não vão conseguir caminhar juntas. Porque a cultura, ela carrega valores e cosmovisões que corrompem o evangelho, que vão em colisão com o evangelho. Então, isso se torna um problema. E a igreja, ela não pode ter medo de ser diferente. Então, ser relevante não significa ser parecido com o mundo, mas ser parecido e fiel a Cristo Jesus. Mesmo que isso custe, né, a igreja ser rejeitada, a igreja ela ser perseguida. Não à toa, a igreja do Novo Testamento, ela era perseguida o tempo inteiro. O evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem o quê? De loucura, é uma mensagem o quê? De diferença, é uma mensagem contracultural. Então não vai funcionar você querer colocar as duas coisas caminhando juntas ali, não tem como. Então a gente precisa estar atentos a Deus e conhecer a palavra de Deus e conhecer ao Senhor para que o evangelho ele seja proclamado de forma genuína, de forma correta, que ele seja proclamado com uma mensagem de arrependimento, com uma mensagem de mudança. Então, esse é o vídeo de hoje, que a gente reflita que uma vida que precisa de mudança, uma vida que precisa ser alcançada pelo evangelho, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser cuidada, amada pela igreja do Senhor e com o evangelho de Cristo Jesus. E ele vai totalmente de forma oposta às coisas mundanas. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos aprender que a igreja do Senhor, que o evangelho de Cristo Jesus, ele precisa ser diferença. Muitas vezes o que a gente vê é só a mudança de roupagem. Tal coisa gospel, não sei lá o que gospel, vocês entenderam o recado. E nada de mudança. E o que o pecador precisa, o que esse mundo hostil precisa, o que o ser humano que precisa da graça de Deus ele tem que ter, é justamente a diferença. O evangelho, ele é a diferença. Se for para ser igual ao mundo, infelizmente a gente ouve por aí afora, né? Pessoas que vão para determinados lugares e falam: eu estava no mundo, vim aqui e a mesma coisa, tem as mesmas coisas e só muda o nome, só muda o termo. Então, que a igreja possa ficar atenta em relação a isso e entender que a igreja do Senhor ela é chamada para ser diferente. A igreja ela é diferente, ela é contracultural. E é isso, esse é o recado de hoje, fechando essa trilogia desse livro. Nosso site vai estar aqui na descrição, link do livro também para quem tiver interesse. E é isso, curte, compartilha, comenta, peço aí inscrição também, quem puder estar se inscrevendo para ajudar aí a gente a estar criando mais conteúdo e que Deus abençoe você. Um grande abraço.